O projeto intitulado Avaliação dos mecanismos moleculares associados à atividade antiproliferativa de derivados N-acilhidrazônicos em células de adenocarcinoma pulmonar e melanoma foi financiado pela FAPEMIG e desenvolvido na Universidade Federal de Alfenas. Esse estudo é extremamente relevante, pois o câncer é considerado um problema de saúde pública mundial e estima-se um aumento de aproximadamente 47% de novos casos de câncer em 2040 em comparação com 2020. Foram registrados no Brasil ao redor de 17 e 18 mil óbitos em decorrência dos cânceres de mama feminino e pulmão, respectivamente. Cânceres que são prevalentes. E quase 2 mil obtidos em decorrência do melanoma. Embora a incidência de melanoma seja baixa, ao redor de 4% das neoplasias malignas, esse tipo de câncer de pele é altamente agressivo devido ao seu alto potencial metastático. A baixa eficiência dos tratamentos e as altas taxas de mortalidade por câncer estão associadas à complexidade da doença e ao desenvolvimento de resistência das células tumorais. Ocorre que muitas vezes as células tumorais são ou tornam-se resistentes aos tratamentos, o que favorece a progressão da doença. Uma das estratégias comumente empregada para quebrar o mecanismo de resistência tumoral é a combinação de 2 ou mais fármacos. Nesse contexto, o nosso grupo tem trabalhado no desenvolvimento de moléculas híbridas que combinam, no mesmo arcabouço estrutural, grupos funcionais de produtos naturais distintos com conhecida atividade antitumoral, objetivando obter moléculas com efetiva atividade anticâncer e boa aplicabilidade clínica. Assim, híbridos de curcumina e resveratrol foram obtidos. A curcumina é uma substância presente nas raízes de cúrcuma e o resveratrol está presente em vários alimentos. Nesse conjunto de moléculas sintetizadas, o grupamento derivado da curcumina foi mantido, contudo, modificações químicas foram realizadas no fragmento derivado do resveratrol. Nesta mesma perspectiva, uma outra série de substâncias foi sintetizada, as quais contêm fragmentos da piperina, um constituinte da pimenta preta, e do ácido clorogênico, uma substância presente em uma variedade de alimentos. O grupamento derivado da piperina foi mantido, enquanto variações químicas foram realizadas no fragmento derivado do ácido clorogênico. Essas substâncias foram testadas em células derivadas de diferentes tipos de cânceres humanos e foi possível identificar 2 substâncias ativas, as quais foram codificadas como PQM214 e PQM277. A primeira teve alta seletividade para células derivadas de adenocarcinoma pulmonar, enquanto a segunda foi muito ativa em células derivadas de melanoma. Muitas abordagens metodológicas foram empregadas para caracterizar os mecanismos de ação associados com a atividade antitumoral dessas substâncias. E foi possível demonstrar que a PQM214 inibe de forma sustentada o processo de divisão celular, devido à sua capacidade de ativar programas que levam à senescência, um processo caracterizado pela interrupção permanente dos ciclos de proliferação. Essa substância também induziu morte celular por apoptose. E esses mecanismos foram bem caracterizados em nível molecular, de forma que os dados serão brevemente publicados. A PQM277 inibiu a proliferação por modular a expressão de um conjunto de proteínas que orquestram a dinâmica do processo de divisão, levando a um bloqueio na progressão do ciclo celular e morte celular por apoptose.
Também foram observados alguns eventos de catástrofe mitótica que serão posteriormente caracterizados. Esses dados foram publicados na revista científica internacional Pharmaceuticals recentemente. Em resumo, neste estudo foi possível sintetizar substâncias híbridas com promissora atividade frente a um tipo prevalente de câncer de pulmão, o adenocarcinoma e melanoma, que deverão seguir para as próximas etapas de estudo para que possamos avançar no processo de identificação e validação de novos candidatos a fármacos antineoplásicos. Agradecemos ao apoio financeiro da FAPEMIG e à estrutura disponibilizada pelos laboratórios de avaliação de protótipos antitumorais e de pesquisa em química medicinal da Universidade Federal de Alfenas.